Olá, meus queridos! Aqui estamos para podermos dar início ao nosso trabalho de podcast, né? Nós denominamos ele, vamos denominar ele como podcast OPA, né? Porque ele vai ser publicado dentro do nosso canal do Ministério OPA, né? E não poderia começar melhor, né, do que começar com a minha digníssima esposa hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Ela é meio tímida, viu, gente? Meio tímida, né? E para ela estar aqui agora, porque foi Deus que colocou ela, porque é difícil fazer aqui. E aí, meu amor, tudo bem contigo? Tudo. Tudo? Faustinho, tá preparada para a gente poder conversar um pouquinho aqui? Hoje vai ser uma conversa muito rápida, né, para a gente poder só começar nosso trabalho aqui. E tenho certeza que também algumas coisas que você vai dizer que pode ficar à vontade, tá? Quiser mandar, aproveitar aqui o momento de falar e mandar a brasa aqui, tem você, ó, e a mulher é brava mesmo, né? Então, nós estamos casados há 27 anos, né? A gente nos conhecemos em julho, né, de 1998, né? Eu lembro que foi aquele problema da Copa do Mundo de 98 que o Brasil fez aquela vergonha, e eu me lembro por causa disso, né? E nos casamos em 2001, né? Então, teoricamente falando, nós estamos casados há 27 anos, né? Tirando aí os 4 anos, né? Mais ou menos assim, né? Mas, como diz o ditado, né? Casado casado por fé, casado é, né? E aí, uma perguntinha básica para poder a gente iniciar aqui. O que você diria, né, para o povo que vai te ouvir agora, sobre o Wagner? Não o Wagner pastor, depois a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Vou ver se dá tempo de a gente conversar ainda sobre o Wagner pastor, mas sobre o Wagner marido. Bom, é o que, para mim, um excelente esposo, né? Nós temos, como que se diz, não calma. Nós não, assim, foi um presente de Deus na minha vida. Eu sempre falo isso para ele, que foi um presente de Deus na minha vida, né? Porque quando eu conheci o Wagner, eu estava passando por um momento um pouco difícil e quando eu conheci ele foi uma coisa muito boa na minha vida. Ele me trouxe um pouquinho de conforto, um pouquinho de paz, um pouquinho de amizade, um pouquinho de amigo. Ele foi tudo. No começo do nosso namoro, ele foi tudo para mim, né? Primeiramente Deus e depois algo que eu pedi sempre a Deus, não ter só um esposo, ter um amigo. E ele foi essa pessoa e até hoje ele é. Já tivemos alguns contratempos, mas foi tudo com um aprendizado para fortalecer mais ainda, né, o nosso companheirismo, a nossa amizade. É isso aí. O Wagner é uma excelente pessoa para mim. É uma excelente pessoa, é um excelente pai para minhas filhas, é um excelente avô para meus netos, né? Ele é um presente de Deus, né? Ver ele, o carinho que ele tem pelos netos, pelas minhas filhas. Então, ele, para mim, ele é ótimo. Ela é muito modesta, né? Muito modesta. Mas eu tenho muito mais a dizer ainda, né? Porque, na verdade, no momento mais difícil, né, da minha vida, acho das nossas vidas, né? Acho que na verdade, a gente acabou casando as dificuldades com amizade e acaba deu o que deu hoje, né? 27 anos de casado, né? Como ela falou, né, gente? Contratempo todo mundo tem, né? E foram os contratempos ruins, né? Outros contratempos mais ou menos, mas isso não permitiu que tivéssemos que isso separasse a gente, né, meu amor? Mas que por tudo, né? Eu sempre falo que ela quer dizer para vocês aqui que ela é o exemplo do que é o que vocês querem saber o que é amar, né? Eu tá aqui, é só perguntar a ela, só viver com ela, você vai saber o que é amar, né? E eu aprendi muito
né, com você, né, posso dizer isso com você com muita propriedade, que aprendi muito com você o que que é a palavra amor, né? Porque até então a gente só ouvia falar, né? E, e viemos, né, de um problema conjugal extra não é antes, né, com problemas, e acabou que a gente encontramos, né, uma realidade entre nós, porque juntamos, né, aquilo que eu não recebia e aquilo que ela não recebia, e nós acabamos nos dando um para o outro. Porque, na verdade, né, eu queria que você também falasse sobre isso também, porque, na verdade, a gente acha, né, meu amor, que o amor é, eu tenho que receber, né? O amor, eu creio, né? Até a Bíblia me fala que o amor ele é uma oferta que cada um faz um com o outro. Eu oferto para você o meu amor e você oferta para mim o meu amor. Fala um pouquinho sobre isso, eu sei que você sabe falar muito bem sobre isso. Não, eu acho que, na verdade, o amor a gente conquista, né? Dizer que você amar uma pessoa é uma decisão. Eu decidi amar o Wagner. O Wagner decidiu me amar. Então, se é, é você dizer, é você ter as renúncias também, né? Você renunciar algumas coisas, ele renunciar também, e assim o casal ele vai, né, vivendo a cada dia mais, aprendendo um com o outro. Acho que amar é isso aí. É eu fazer ele feliz. Não é eu fazer ele me fazer. Eu preciso fazer ele feliz e ele me fazer feliz. Entendeu? Essa é o que eu entendo no amor. E o amor, para mim, sempre vai ser uma decisão. Eu decidi amar ele e hoje eu amo ele do jeito que amo, porque eu decidi amar o Wagner. E existe e nós dois, existe uns contratempos, né, de temperamento, né? Sim, eu sou calma. Ele já É, é meio estressadinho, né? Mas isso também não vem atingir muito nós dois, porque eu sempre coloco as somas, né? O que ele tem de melhor, eu deixo ou como diz assim, quando ele está nervoso, eu procuro procuro me afastar um pouquinho, porque eu sempre falo para um casal, seja lá quem for, quando há um confronto, né, um pequeno confronto, ou há alguma opinião que eu não estou de acordo com ele, primeiro a gente precisa se acalmar, depois a gente vai conversar, né? E a gente até combinamos, né? Sempre com a gente entramos em acordo quando ele não tiver, assim, alguma coisa que ele precisa falar, né? Porque o casal ele tem que ter diálogo. Ele chega para mim e fala, nunca deixar que aquilo venha fermentar dentro dele e nem eu deixar que venha fermentar dentro de mim. Então é isso aí. Como eu disse, é um aprendendo com o outro. é porque a gente, na verdade, a gente vive em função do outro, né? E casamento é isso, né, gente? Casamento é viver em função um do outro, né? Tem uma palavra na Bíblia aqui, vê se a gente acha aqui, filho. É 1 Coríntios 7. É uma palavra que eu sempre brinco com ela, né? Quando eu uso essa palavra, eu gosto de brincar com ela sobre isso. Achei aqui, 1 Coríntios 7. Que é interessante a gente olhar essa passagem, que ela tem muito a ver, ela é a realidade do casamento, né? 1 Coríntios 7. Aí diz assim, depois acha que eu vou... Ó, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. E digo que isso por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que a mulher conceda ao esposo o que ele é devido e também, igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. De igual modo, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a esposa. Então aqui é o retrato do casamento, né? Nós, é, nós não
como eu posso dizer, a gente, na verdade, a gente não se manda, né? A gente vive em função um do outro. O casamento é exatamente isso, né? Viver em função do outro, né? O marido, ele vive em função da esposa e a esposa em função do marido. E às vezes eu brinco que, às vezes eu pego, né? Olho para ela assim, né? Esse corpo aqui é meu, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Ela fica brincando tudo, mas é uma brincadeira que a gente, na verdade, a gente procura o máximo possível, né? Levar isso a sério. E o que você poderia dizer hoje para as pessoas que poderiam estar aqui hoje, poderiam até perguntar, aquela que a gente não está fazendo o programa, o trabalho ao vivo, né? Mais tarde, a gente pode até fazer isso mais tarde, quando a gente amadurecer mais o nosso podcast aqui, gente, estou trabalhando para isso, né? Que se caso alguém perguntar assim, Ivani, tia Ivani, o irmão Ivani, o que você me daria, né, se eu tivesse hoje, né, para me casar? O que eu tinha que fazer para poder encontrar uma pessoa, um marido, né, para que eu vivesse pelo menos 20 e poucos anos? Primeiramente, eu vou fazer o que a minha saudosa mãe falava, né? Procura a mãe dele. Quem? A mãe dele. O modo que ele trata a mãe dele é o modo que ele vai te tratar. Porque eu acho que a mulher, né, ela deve procurar como que ele trata a família, como que ele trata principalmente a mãe dele, né? E assim, procurar ver se a pessoa gosta de ter um diálogo, entendeu? Porque muitas das vezes o rapaz vai conhecer a moça, aí já quer logo partir para beijo, para isso e aquilo. Primeiro vem a conversa. Primeiramente, para ter um relacionamento saudável, primeiro você tem que ser amigo. Primeiro você tem que ter amizade para você conhecer a pessoa. E nós ficamos 3 meses, né? Sem conversar sobre nada, né? E sem um beijinho. Sem um beijinho, E esse gente. meu primeiro beijo foi roubado. Eu roubei o beijo dela. Foi só uma pitoquinha e ele saiu correndo. Dois homens. Não, a gente tinha quantos anos? 28 anos. 28 anos. 28 anos, mas parecia 2 adolescentes, né? Namorando. Mas foi bom começar assim, porque o relacionamento ele tem que ter um alicerce, né? Tem que ter uma base, né? A base é o conhecimento, tudo, né? E graças a Deus a gente tivemos essa base e que fez com que a gente suportasse tudo os precalços da vida, né? Para a gente estar aqui hoje, porque a gente lá atrás, né, filha? A gente construímos isso. Talvez se não houvesse essa construção, talvez nós não estaríamos aqui hoje começando esse trabalho juntamente com a minha esposa. Agora, eu sei que a gente está aqui hoje apenas em caráter de experiência para a gente poder mais tarde conversar, mas fica tranquilo que a gente vai ter mais conversa ainda, irmãos. A gente vai falar sobre Bíblia, a gente vai falar sobre até outras coisas mais. Como a gente hoje estamos começando, estamos tudo improvisado e a gente está aqui dentro daquilo que nós vivemos no cada dia. Aí, e o Wagner Pastor? O que você poderia dizer sobre o Wagner Pastor? Ele vai dizer só, é chato pra caramba. Bom, o Wagner Pastor, né, que é também um bom líder, né? Ele sempre leva a sério as coisas que ele faz para o Senhor, né? O ministério dele, sempre respeitei o ministério dele, né? Para mim, ele é um bom pastor, né? Já junto com ele, né? A gente já ajudou muitas pessoas, muitas famílias, ajudamos também, né? Primeiramente Deus, mas Deus nos usou também para ajudar casais, né? Que estavam com dificuldade no casamento e a gente, né? Ajudamos, né? Restaurar o casamento, ajudou, né? A gente fomos canal, né? Para que nós levamos alguma palavra para que esse casal viesse repensar, né? Porque muitos deles queriam separação e a gente entramos, né, com aconselhamento e através do nosso testemunho,
de algumas coisas, a gente levamos e eu acho não, eu tenho certeza que ele é um bom líder, sempre foi um bom líder, por isso que até hoje eu sempre apoio ele nas decisões que ele toma, entendeu? Eu sempre falo com ele. Às vezes a gente debate algumas coisinhas, né, amor? Algumas coisinhas a gente debate, entendeu? Eu pergunto por quê. A gente sempre. Porque a gente também tem nossas opiniões, né? Aí ele vai, me explica. Eu também, quando eu vejo que eu preciso falar, ele me ouve, entendeu? Ele pensa. E junto a gente vai fazendo o que é para fazer o melhor para Deus. Ele, como pastor, para mim, ele é excelente também. E hoje, né, eu digo para os irmãos que eu sou pastor justamente porque ela tem me ajudado a ser pastor. Se não fosse a ajuda dela, é claro, eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Eu tenho, logo muito a Deus. Somente isso só, gente. Ah, é a chuva. Ah, tá, gente. É porque tá chovendo aqui em Itaguaí, gente. Aí esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é o barulho da chuva. Viu? O barulho da chuva. Porque o áudio é tão bom que tá pegando até o barulho da chuva. Né? Então, quando a Bíblia fala de mulher sábia, né? Eu quero dizer para vocês que ela é fundamental dentro do lar, né? E eu digo muito com muita propriedade que hoje estou aqui como pastor porque ela, né, tem preservado, ela preserva o ministério, ela me ajuda a dar sequência ao ministério, né? Quantas vezes, né, eu vou lá e no meu ímpeto, né, sabe que eu sou, como nós dizemos aqui, ela é mais calma, eu sou mais explosivo, né? Então, tem hora que eu esquento a cabeça, ela vem lá com aquele. E ela pensa que eu não dou ouvido para ela, né? Ela sempre fala isso, que você não me ouve só os outros, não ouve a mim. Mas só Deus sabe quando eu tenho ouvido ela, né? E o ministério está aí seguindo. Estamos dirigindo a nossa segunda igreja, né? Ali. E construímos uma boa trabalho anterior. E hoje estamos dando sequência àquilo que nós aprendemos, né, meu amor? E aí eu creio que mais e mais aí a gente vai trazer para vocês algumas experiências que mais tarde, com certeza. O que nós trazemos aqui hoje foi apenas poder abrir esse bloco de muitas conversas que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter muita conversa com ela, a gente vai ter outros pastores, amigos meus, que vão sentar também a esta mesa aqui, para podermos conversar sobre a Bíblia. Tenho certeza que tem muita coisa para a gente aprender ainda. Aí, se você quiser, mais tarde, quiser aí nos comentários, fazer uma pergunta ou fazer perguntas, não tem problema. Você faz as perguntas, eu vou anotar as perguntas, né? E a gente vai montar vamos sentar novamente para poder conversar sobre essas perguntas, entendeu? Essas perguntas, né? Vamos aqui sempre estar prontos para poder a gente conversar sobre outras perguntas. Você faz a pergunta e vai deixando as perguntas embaixo aí. E eu vou olhando elas e vou anotando. Se você quiser o meu Instagram também, ou o Instagram dela, né? A gente pode também ceder o nosso Instagram para vocês e você faz a pergunta para ela pessoalmente. Aí a gente faz um desafio, né, amor? Eu quero o Instagram da Ivani. Aí a gente vai e passa para você. Aí você faz a pergunta para ela. E ela não vai me passar a pergunta, como eu também não vou passar para mim as perguntas que fizeram para mim também. E a gente vai conversar aqui, ela vai anotar dentro dos pertences dela, e eu vou anotar dentro dos meus pertences. E na próxima conversa que vamos ter nós dois, a gente vai conversar sobre isso. Estou te aguardando, hein? E aí, meu amor, o que você... hoje já está mais solta para poder conversar mais? Né? Gostou da conversa? Né? Irmãos, é um prazer imenso em poder ter essa mulher aqui ao meu lado. Não sabe os irmãos, né, que eu quero falar para vocês aqui, a gratidão a Deus, porque eu não poderia começar um trabalho e 2026, né, para a gente tem objetivos, temos propósitos, e com certeza hoje a gente não mora mais na nossa casa, né, a gente só vem para cá só para visitar, né? Mas a gente mora com meu sogro. É um prazer também poder morar com ele.
E a família dela, na verdade, virou praticamente. Eu sou praticamente o irmão, um dos irmãos da família. E aí, meu amor, fala aí um pouquinho do que você espera, do que a gente possa alcançar mais tarde. Espero coisas boas, né? Que nós, né, vemos alcançar mais. O que eu quero mesmo é fazer, assim, procurar fazer mais a vontade de Deus, né? E a gente juntos, né, vemos trazer, nos focar naquelas pessoas que realmente precisam, né, ouvir a palavra de Deus, que todos nós precisamos, mas tem aquelas que já ouviram a palavra de Deus, né, mas eu quero ir ao encontro daquelas que estão sedentas à palavra de Deus. Esse é o meu desejo de encontro às almas. Amém. E é uma coisa que a gente, né, busca sempre juntos, sempre né, a restauração das pessoas, né? E principalmente dos nossos jovens, né? Porque quantos jovens hoje estão se perdendo aí, né? A gente vê nos noticiários jovem, né, se perdendo e às vezes a gente, bom, eu me sinto assim tão pequena, sabe? Queria fazer mais, entendeu? Para poder que nós nos juntássemos e, e viesse ao encontro desses jovens, porque só Deus sabe como eles são importantes, né, para esse mundo, né, que são os futuros, são o nosso futuro, são os jovens. E eu tenho visto crianças, jovens, hoje perdendo a sua vida, né, porque às vezes, muitas das vezes, a gente não vai a fundo, né, eles ficam só naquela, dentro de quatro paredes, às vezes é só cantando, 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 e lá fora tem muito mais para fazer, né? E o meu desejo é que Deus venha nos orientar, venha nos ensinar a cada dia, né, a gente em busca desses jovens. E eu sempre gostei de estar junto com a juventude, né? A gente teve já experiência, né, com jovens e, e muitos jovens que hoje estão ainda, né, permanecem na presença de Deus. É muito grato eles virem e agradecer, né, a Deus pela minha vida e por hoje eles estão ali na presença de Deus, né? Então eu acho assim que é muito importante você estar ali conversando com o jovem, trazendo o jovem, quantos jovens hoje estão aí buscando, né, tentando buscar felicidade, né, dentro de situações que só vêm trazer prejuízo, né? Então, que é o que eu desejo, é encontrar as almas. Amém. Hoje é apenas uma introdução daquilo que nós vamos fazer a partir de agora, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter mais conversa entre nós dois, né? E vamos ter outros também para a gente conversar aqui. E esse podcast, opa, é uma forma de a gente poder também trazer para você algumas coisas que possa esclarecer algumas verdades que você talvez ache que talvez esteja obscura para você ou talvez esteja escondida para você, tá? Que Deus nos abençoe a cada dia, né, a nossa vida, minha e da minha esposa. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por aquilo que ela é, pela família dela, por tudo que a família dela tem feito ao meu favor. E tenho certeza que também nossos filhos que estão hoje meio voando aí no mundo, né? Estão passeando, estão passeando. Estão passeando, mas vão voltar novamente para o reino de Deus e com certeza vai ser bênção e vai ser muita bênção. Hoje nós temos dois, eu, na verdade, nós temos 4 netos, porque a gente soma tudo, né? A gente soma tudo, né? Os meus filhos, os filhos delas, são os nossos filhos, né? Tanto que hoje eu tenho 2 netos da parte da Gabriele, né? Que não sai lá de casa, né? E tenho 2 filhos que estão distantes. Um eu não conheço pessoalmente, o outro está muito bem longe, né? Mas
Não os Que- netos, né? Para os ficar bem netos. claro, Né, né? os Você netos, falou os netos. filho. Os netos, né? Os netos. Tá bom? Deus abençoe nossas vidas, né? Que você aí, eu volto a dizer, tiver alguma pergunta, quiser perguntar diretamente aí nesse comentário do YouTube aí embaixo aqui, pode comentar. Se quiser, no nosso Instagram, para poder fazer perguntas pessoais, perguntas que somente ela pode saber, ou somente eu posso saber, né? Às vezes, os homens estão aqui, não vou fazer pergunta para a mulher, né? E a mulher não fazer pergunta para mim. Fica até meio fora de conexão, né? Mas aí você, minha irmã, quer fazer uma pergunta para ela, né? Pega o Instagram. Ah, pastor, manda o Instagram dela para mim. Eu vou, pego o Instagram dela, mando para você. E assim, também os homens também. E se você quiser fazer a pergunta geral aqui no canal mesmo, a gente vai anotar tudo. E no próximo podcast, você que vai fazer a gente criar um podcast aqui, uma conversa nossa aqui, tá bom? Valeu? Valeu? Deus abençoe. Até a próxima conversa aqui com a digníssima Dona Ivani da Silva Adulta Dias, né? Eu botei Dias para poder fortificar ela, né? Dias. E com certeza a próxima você pode nos ajudar a conversar aqui. Amém.